Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, a partir dessa aula de hoje, nós vamos começar o capítulo 7 do material de vocês. Nós vamos trabalhar África medieval, vamos falar um pouquinho da história africana. Antes da gente começar a trabalhar esse assunto, os povos, as civilizações desse período nesse continente, eu gostaria de esclarecer algumas questões sobre o ensino de história da África, a importância desse estudo, por que esse assunto foi incorporado, na BNCC. Então vamos fazer essa análise. A primeira questão é a seguinte: desde 2010 você tem uma lei federal que obriga, que torna obrigatório, melhor dizendo, o ensino de história da África, tanto no ensino médio como no ensino fundamental, nas escolas brasileiras, sendo privadas ou públicas. Na época da aprovação dessa lei, muita gente reclamou, falou, mais um assunto para os alunos, tem tanta matéria, tanto conteúdo para ser estudado, mais um assunto, mais um conhecimento aí, entre aspas, a ser ministrado. Só que eu destaco para vocês a ideia de que nós temos uma dívida, o Brasil como sociedade, como povo, nós temos uma dívida com os africanos. Nós temos uma dívida porque 6 milhões desses africanos foram forçados a migrar para o nosso país. Eles não vieram por espontânea vontade, por livre escolha, eles foram forçados. E o Brasil foi um país ocidental que adotou a escravidão por mais tempo, E até hoje, dentro da nossa sociedade, nós temos aí cicatrizes profundas, relacionadas a esse processo histórico. A desigualdade, você pode pegar todos os índices de desenvolvimento humano, a população negra no Brasil, ela vai ser sempre a maior vítima de violência, os menores salários, menores índices de escolaridade, enfim. Então nós temos um problema social grave, no país, que para ser resolvido é importante que a gente olhe o nosso passado e entenda um pouco sobre ele. Além disso, a importância da participação desses povos africanos, na formação da cultura e da identidade nacional brasileira, o samba, a capoeira, ou outras manifestações do folclore e da cultura popular, como as congadas aqui no estado de Goiás, em outras regiões do Brasil, esse fenômeno também acontece, as religiões de matrizes africanas, enfim, todos esses elementos, esses aspectos que fazem parte da nossa cultura, da nossa formação nacional, identidade cultural. Então é importante sim a gente estudar história da África. Eu vejo que estudar a história da África é mais importante que a gente estudar, por exemplo, feudalismo francês, que nós vamos ver, por exemplo, no próximo capítulo. A gente vai falar de formação no Reino Bárbaro, Franco, por exemplo, vai falar de Carlos Magno. O que isso tem a ver com a nossa história, com a nossa formação como povo e com cultura. Então, tire esse preconceito em relação a esse estudo de história africana. Outra questão é que a história da África ela é muito pormenorizada, dentro dos estudos acadêmicos. Nós temos só nas últimas 2-3 décadas no Brasil aí, o desenvolvimento de núcleos de estudo sérios a respeito da história da África. E é um continente que tem uma história riquíssima, civilizações grandiosas, culturas maravilhosas, comparáveis, sem dúvida alguma, às maiores civilizações do mundo ocidental. Mas não é isso que acontece. Quando a gente olha para a África, a gente tem aquela visão do exótico, do selvagem, dos povos africanos tribais, vivendo ali num estágio muito primitivo de organização. Meus queridos, é uma região que tem uma cultura milenar, mais antiga que a nossa, inclusive, e infelizmente essa visão da África exótica, da África do Tarzan, aquela coisa toda, é uma visão que foi difundida no mundo pela perspectiva do eurocentrismo, do colonizador europeu,
diante dessa cultura, dessa diversidade toda, né? Então, eu chamo a atenção para esses aspectos que são muito presentes, né, nas avaliações do Enem, de vestibulares, em respeito à história da África. Tome cuidado com essas questões, tudo bem? Bom, para começar a nossa aula, eu coloquei esses 3 mapas da África para a gente poder falar um pouco de aspectos geográficos, né? Mas que tem a ver com o que a gente vai estudar a partir de agora. Nesse primeiro mapa, nós temos as chamadas macro-regiões da África. Assim como no Brasil você tem região norte, sul, né? A geografia divide a África com dessas partes. Por exemplo, a chamada norte, né, da África, que são esses países aqui como o Egito, Argélia, Líbia, Tunísia, né? O Marrocos é a parte ali do norte da África. A África também conhecida como África Branca, né? Por ter uma população predominantemente de origem árabe, né? Comparando com a África subsaariana, mas eu vou falar disso mais adiante. Você tem a África Ocidental, a África Central, a África Oriental. Essa região, essa ponta aqui, né, conhecida como chifre da África. A África Austral, que é a parte sul, né, do continente africano. Aqui nós temos esse mapa, e eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que é o mapa étnico do continente africano. Ou seja, cada um desses territórios, dessas divisões, corresponde à presença de uma etnia, de um povo com cultura, com língua, com religião, com mitologia próprias, né? Então a África ela é um mosaico multiétnico, multicultural, né? E quando os europeus, né, se estabeleceram no continente africano no século XIX, eles fizeram essa divisão aqui, né? Você está vendo os países africanos, são 56 países no continente africano, que não respeitou, né, toda essa diversidade cultural, étnica, inclusive muitos conflitos armados no século XX, as guerras civis que assolaram o continente africano, foram provocadas por essa divisão artificial imposta pelos europeus, né? Uma outra coisa, né? Falar de África é falar de pobreza, é falar de baixos índices de desenvolvimento humano, e infelizmente isso é uma realidade, né? A África concentra os países mais pobres do mundo e um legado negativo dessa presença europeia, dessa colonização, né? Que destruiu as culturas, as economias tradicionais locais. Esse terceiro mapa é uma outra divisão que nós temos em relação ao continente africano, que é a África saariana e a África subsaariana, né? A África saariana porque abrange a região do deserto do Saara. A África subsaariana que abrange a parte abaixo, né, do deserto do Saara. Existe também uma terceira divisão, que é uma barra, né, uma região de transição do Saara para a África subsaariana, que é o Maghreb, né? Então você pode escutar essa expressão em alguma questão, algum elemento aqui dos vestibulares, e você já sabe que o Maghreb é justamente essa região da África de transição, né, entre o Saara e a África subsaariana. Na África saariana, também conhecida como África Branca, né, porque aqui você tem o predomínio de povos de origem árabe, né, então os líbios, os egípcios, Tunísia, Argélia, Marrocos, né, são etnicamente brancos, né, a cor da pele, né, e a África subsaariana que notoriamente ela é composta por populações negras, né? Então, países como Congo, Quênia, Tanzânia, Somália, Etiópia, entre outros aí, né, que predomina etnicamente a população negra, tá? Então, esse primeiro vídeo de hoje, esse primeiro vídeo que eu preparei, é justamente para você entender a importância dos estudos sobre a história da África, por que nós vamos estudá-lo, né? E também para você conhecer essas particularidades da geografia, da etnologia da África, que é importante você saber, porque às vezes lá para frente no outro vídeo que eu estou gravando, eu falo assim, porque na África subsaariana, aí você fala, pô, o que é a África subsaariana? Eu não sei. A África branca, a África saariana, né, ou a África ocidental,
Estou me referindo ao chifre da África. Então agora você já sabe quais são, territorialmente falando, né, as características desse continente, beleza? E também falando da riqueza étnica, da riqueza cultural desses povos, né? De civilizações que desenvolveram comércio, escrita, né? Cidades com arquitetura maravilhosa. Então a África não é só esse ambiente do Tarzano, do selvagem, do exótico, né? Ela é um continente muito rico no ponto de vista da cultura, da diversidade cultural, né, da diversidade étnica, e esse aspecto é que a gente tem que observar. Lógico, além de ter uma natureza maravilhosa, né? Todo mundo dos Discovery Channels da vida aí já viu, né, algum documentário, alguma filmagem aí sobre as savanas, as florestas riquíssimas em biodiversidade. A humanidade surgiu na África, né, galera? Então, acho que é um argumento maior para a gente reforçar a importância de estudo da história africana. Então, eu vou encerrar esse vídeo justamente com esse objetivo de apresentar a África para vocês, para a gente poder, no próximo vídeo, desenvolver melhor as civilizações africanas. Tudo bem? Então, eu vou encerrar por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima.